Na aula de hoje, eu vou te apresentar 4 operações que eu realizei junto com minha turma, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada, gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Bora começar por segunda-feira, baseado nessa análise no SDJPY. Inicialmente, o mercado realizou uma forte onda de impulso de alta, finalizando seu movimento. Após isso, o mercado começou a corrigir em busca de regiões de interesse. Então, nós temos aqui 2 pontos. Primeiro, tendência principal de alta. Desejo comprar uma dessa estrutura acreditando na continuação do movimento. Segundo, o mercado está corrigindo em busca de regiões de interesse. Portanto, basta identificar quais são elas. Região de demanda, Fibonacci e POC. Terceiro ponto. Após identificar essa região de interesse, devemos refinar na microtendência e observar se há confluência de canais corretivos. Após isso, só esperar o mercado buscar sua região e rejeitar na sua zona. Bora para a tela. O SDJPY tempo gráfico de M5, mercado realizou sua onda de impulso, fez o movimento corretivo em formato retangular e voltou a impulsionar novamente, e o preço atual está corrigindo essa pernada anterior, fazendo aqui várias pernadinhas de baixa em busca de uma região de demanda para continuar aquela estrutura principal de alta. Está em dúvida em qual região de demanda você marcar? Puxa o volume de rende fixo, do início da movimentação de alta até o final dela. Perceba que a POC está exatamente nessa faixa de preço, em cima da sua região de demanda, que será esse candle negativo das 5,40, marque ele por completo e considere todo esse fundo até o pavio do candle das 5,55. Puxando o Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos aqui a meio ponto 8 e marque o seu canal lá no tempo gráfico de M1. Refinando em M1, você pode marcar aqui a sua região de resistência e a região de suporte do padrão. Você vai observar que o mercado está se expandindo ao longo dessa estrutura. Assim que o mercado buscar exatamente essa confluência de M1.8, demanda e POC, nós podemos comprar especulando a alta do ativo. Então, a sua compra será exatamente na M1.8. O SDJPY tempo gráfico de M5. Inicialmente, o mercado vinha apresentando essa forte movimentação de baixa, no qual realizou uma onda de impulso, correção e impulsão, finalizando seu movimento baixista, dando origem a uma nova onda de alta que apresentou a mesma intensidade da pernada anterior, configurando assim o movimento em V, que é originado quando o mercado configura uma forte onda de impulso de baixa e volta com a mesma intensidade buscando 100% da sua pernada. Então, quando o mercado configura esse movimento em V, é o primeiro sinal de que haverá uma reversão de tendência. O mercado realizou uma forte movimentação de baixa, buscando uma região de demanda. Após isso, subiu com a mesma intensidade buscando 100% da pernada anterior, configurando o movimento em V. O segundo sinal vem exatamente agora. Então, assim que o mercado finalizou esse movimento em V, completando 100% da sua pernada, o primeiro sinal foi dado. Há interesse na reversão de tendência. O segundo sinal vem logo após finalizar esse movimento em V. Dentro dessa onda de impulso, o mercado deve descer de forma corretiva, demonstrando que há pouco interesse nessa movimentação de baixa, buscando uma região de demanda, que é uma região dos compradores, para que o mercado possa voltar a subir com bastante intensidade novamente, dando origem a uma nova onda de impulso de alta. Portanto, busque regiões de demanda acreditando nessa movimentação. Primeiro passo, pegue o volume de rende fixo, puxe do início da movimentação de alta até o final dela. Perceba que a POC está exatamente nessa faixa de preço, indicando que aqui é onde o mercado pode travar seu movimento. De acordo com a POC, busque a sua região de demanda que esteja na confluência. E no caso, a sua região de demanda será esse candle negativo que antecedeu aquela forte onda de impulso de alta. Marcamos essa região por completa. Puxando o Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a confluência da meia 1.8. Quando o mercado buscasse exatamente essa região sinalizada para a turma, nós podemos comprar especulando a alta do preço, após uma rejeição válida. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1. Ao longo desse movimento corretivo, o mercado configurou um canal paralelo, um canal de correção. Podemos marcar sua região de resistência e a região de suporte do padrão. Perceba que o mercado atingiu pela terceira vez aquela região de suporte, onde muitos passarão a comprar de forma antecipada, acreditando na alta do preço. E essas operações de compra antecipadas geram muita liquidez abaixo dos fundos que tendem a ser capturadas antes do mercado realizar uma forte estrutura de alta. Dessa maneira, devemos esperar o mercado buscar exatamente o ponto mais extremo da nossa confluência, que no caso é a meia 1.8 que está trabalhando dentro dessa região de demanda. Então, preciso que o mercado toque a meia 1.8, apresente uma rejeição dentro da demanda para que eu possa comprar especulando a alta do ativo. O mercado atingiu a meia 1.8, perfeito. Nosso papel agora é aguardar uma rejeição dentro dessa zona de demanda. O mercado rejeitou exatamente nesse padrão martelo, muito bonito por sinal. Agora eu compro a 2 minutos corridos especulando alto do ativo.
executo a compra na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nesta análise. E aqui eu também comprei no mercado de Forex. Comprei na mesma faixa de preço e stop loss abaixo deste último fundo. E meu alvo foi no último topo, no qual o mercado conseguiu realizar uma movimentação de alta bem interessante, fez aqui até um reteste, depois disso ele voltou a subir, estourando a favor do nosso alvo. Uma operação muito boa em OB e também no Forex. E com essa belíssima análise no padrão martelo, finalizamos um ótimo take no SDJPY, concluindo o dia de segunda-feira com sucesso. Bora para o próximo dia. Já na terça-feira, no SDJPY, compartilhei essa visão para a turma. Inicialmente, o mercado havia configurado vários topos nivelados, dando origem a uma região de resistência, que posteriormente foi manipulada, e o mercado realizou uma forte estrutura de baixa após essa manipulação, tornando um alvo para o preço buscar futuramente. Então, quando o mercado estivesse realizando uma movimentação corretiva buscando aquela região de resistência manipulada, como a zona de oferta e Fibonacci, nós podemos vender especulando abaixo do ativo. Então, foi uma operação bem interessante, acompanhe aqui no gráfico. O SDJPY tem um gráfico de 3 minutos. O mercado trabalhando nessa longa tendência de baixa e ao longo dela configurou aqui dois topos nivelados, dando origem a uma região de resistência. Portanto, marcaremos esses dois topos. Ao longo dessa movimentação de alta corretiva, o mercado realizou um movimento em V, subiu com intensidade e voltou com a mesma intensidade manipulando aquela região anterior. Essa movimentação de baixa rompeu o último fundo praticando o choque na microtendência. E quando houve a prática do choque, validou para você uma nova região de oferta, que será esse candle positivo das 20 e 21. Marque ele por completo, puxando Fibonacci. Desse topo até o fundo nós temos a 79% na confluência, com aquela região de resistência que sofreu manipulação inicialmente. Então um ponto bem interessante. Marcando aqui a região de suporte e a resistência do padrão, aguardaremos que o mercado deixe um topo nessa faixa de preço, corrija, manipule, depois busque nosso ponto de entrada macro para que a gente possa especular uma operação de venda visando abaixo do ativo. O SDJPY tem o gráfico de M5. O mercado realizou essa forte onda de impulso, fez o movimento corretivo, voltou a impulsionar, lateralizou, ou seja, movimento corretivo em formato retangular, dando origem a uma região de suporte e uma região de resistência que foi manipulada posteriormente. Perceba que, após essa manipulação, o mercado realizou uma forte movimentação de queda, e dentro dessa onda de impulso de baixa, o mercado começa a subir de uma forma bem fraca, trazendo a ideia de que é um movimento corretivo em busca de testar esta região de resistência, aquela região que sofreu uma manipulação inicialmente. Então faça o seguinte, se nós sabemos que isso daqui é o alvo do ativo, a região de resistência principal, podemos buscar uma confluência com esta região, que no caso é uma zona de oferta e Fibonacci. Marcando nossa zona de oferta, que será esse candle positivo que antecedeu essa baixa do preço, podemos marcar aqui, ele por completo. Porém, como é uma região muito grande, você pode fazer um pequeno refino, levar em consideração somente o corpo daquela zona de oferta. Perfeito. Feito isso, puxa Fibonacci, desse topo até o fundo. Nós temos a confluência da 79%. Quando o mercado buscasse essa região, poderíamos pensar em vendas especulando a baixa do ativo. Bora refinar um tempo gráfico menor. Perceba que ao longo dessa movimentação em busca da região, o mercado vai se aproximando ali das 9h30 e tinha uma notícia para sair. O mercado estoura a notícia e configura uma forte movimentação em busca da nossa região de interesse. O nosso objetivo, mesmo em notícia, tornando-se uma operação um pouco mais arriscada, mas nós podemos realizar essa operação sabendo do risco, é esperar que o mercado busque nossa região de oferta com a Fibonacci região de resistência manipulada, aguardaremos a rejeição para validar essa operação de venda. O mercado testou a nossa zona de entrada, até mesmo configurou um padrão estrela cadente que foi respeitado. Porém, esse padrão estrela cadente fechou fora da região de oferta, portanto, não podemos trabalhar vendido nesse padrão. Nós precisamos obrigatoriamente que o mercado apresente uma rejeição dentro da zona de oferta para validar essa operação de venda. Portanto, não podemos vender nesse padrão ainda. Teremos que esperar o mercado retestar a mesma faixa de preço para que eu possa vender especulando abaixo do ativo. Após o mercado realizar o primeiro teste, desceu com uma certa intensidade. Após isso, o mercado foi retestar a mesma faixa de preço, apresentando 3 pernadas corretivas, fazendo a primeira pernada, a segunda e a terceira pernada buscando a nossa região de interesse. E olha que interessante,
Quando o mercado configura 3 pernadas realizando um reteste, é um sinal de que haverá uma movimentação de baixa, porque é um movimento corretivo, uma fraca movimentação de alta indo em busca de uma região de oferta, uma região dos vendedores, em que o mercado pode apresentar essa rejeição e configurar uma nova estrutura de baixa. Nesse caso, após atingir a mesma faixa de preço da primeira rejeição, o mercado apresentou um padrão Harami, que é formado por um candle esticado em cima da sua região de interesse e um próximo candle fechando acima da 50% do anterior, ou seja, um candle positivo esticado, um candle grande e um candle negativo menor que o anterior, fechando acima da 50% da sua formação. Dessa forma, executo a venda na abertura desta vela para o final da próxima. E foi uma operação que testou o coração, aquele teste cardíaco. Ele subiu para fazer aquele teste cardíaco, mas depois disso ele voltou e respeitou nossa operação. Sabendo que está em horário de notícia, fique ciente que há picos de volatilidade, ou seja, o mercado pode subir muito rápido, como descer muito rápido também, podendo ser um bônus ou um ônus para a sua operação, depende do seu operacional. O nosso operacional em si funciona muito bem em notícias também, por isso que eu confio nessas operações, favorecendo aí um take, porém com aquele teste cardíaco. Mas o belíssimo take finalizando terça-feira com muito sucesso. Bora para o próximo dia. Na quarta-feira fechamos o dia no 0 a 0. Até fiz uma análise bem interessante junto com a turma no áudio JPY. Região de demanda, Fibonacci, POC, uma operação muito top. Porém, o mercado configurou uma movimentação que eu particularmente não curti. Então anulei essa entrada porque tornou-se arriscada. Até então acabou respeitando, seria mais um dia de take, mas ia fugir do nosso padrão operacional. Portanto, cancelei aquela operação e fechamos o dia no 0 a 0. Já na quinta-feira, fizemos uma belíssima operação no áudio de Top Y. Inicialmente, nós queríamos trabalhar com uma região de demanda, Fibonacci e canal corretivo. Porém, o mercado acabou manipulando aquela região e depois ele realizou um reteste. Sinalizei para o turno que o mercado poderia voltar em candle no qual a gente poderia comprar especulando a alta do ativo. Acompanhe aqui na tela. Áudio de JPY tempo gráfico de M5. Inicialmente, o mercado realizou essa forte onda de impulso de alta, saindo de um movimento lateralizado. Perceba que após essa onda de impulso, o mercado começou a se declinar, formando um padrão deriva, que sinaliza uma reversão de tendência. O problema é que esse padrão deriva foi configurado no início dessa movimentação de alta, portanto, está fora de contexto. É um padrão criado para induzir a compra e a venda de forma antecipada, um padrão para gerar liquidez. Desta maneira, buscaremos regiões de demanda para comprar, especulando a continuação dessa estrutura. Pesando isso, observe que nós tivemos várias regiões de demanda. 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Aí você se pergunta, qual região de demanda eu devo trabalhar nessa movimentação de alta? E a resposta é muito simples. Tá com dúvida? Utilize o volume de rente fixo. Puxe do início da movimentação até o final dela. Perceba que o volume de rente fixo vai te indicar a melhor região de demanda que deve ser trabalhada ao longo desse período, que nós tínhamos duas. Tínhamos nesse pico de grande volume e nesse pico onde tinha a POC. Eu dei preferência onde estava a POC nesta região. Então eu marquei a zona de demanda, que é esse candle negativo que antecedeu essa forte onda de impulso de alta, como a zona de interesse naquela movimentação. Puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a confluência aqui da cinquentinha, da 38% na verdade, da 38%. Quando o mercado buscasse aquela região de forma corretiva, nós poderíamos comprar especulando a alta do ativo. Bora refinar no tempo gráfico de M1. Perceba que ao longo desse movimento corretivo, o mercado começou a configurar um movimento afunilado, dando origem a uma região de resistência e a sua região de suporte se afunilando ao longo daquela movimentação, trazendo a ideia de que o mercado pode configurar uma estrutura de alta futuramente. Então marcaremos aqui a nossa região de resistência e a nossa região de suporte ligando esses fundos. Padrão afunilado apontado para baixo indica que haverá uma estrutura de alta. Portanto, é um padrão que está alinhado com a nossa região de demanda, POC e Fibonacci. Quando o mercado invadir esta região de demanda e apresentar uma rejeição dentro dela, nós podemos comprar especulando a alta do ativo. O mercado invadiu a nossa região de demanda, apresentou um candle dentro dela. Perfeito. Agora o nosso papel é aguardar uma rejeição válida nesta faixa de preço. Perceba que nesse caso em particular, o mercado acabou furando a nossa região de demanda sem apresentar uma rejeição válida. Portanto, nós não podemos comprar mais nessa região caso o mercado rejeite aqui fora, porque a região de demanda serve para delimitar até onde a rejeição vai ser válida. Se o mercado passa direto da nossa região de demanda, furando esta zona, sem apresentar uma rejeição,
nós não fazemos nada. Não podemos comprar caso o mercado rejeite fora dessa zona. É contra o nosso operacional. O nosso objetivo é que o mercado volte a trabalhar acima daquela zona para que a gente possa trabalhar, quem sabe, no falso rompimento. Perceba que o mercado realizou um pivô de alta, voltando a trabalhar acima daquela zona manipulada e também acima do suporte do canal afrilado, configurando aqui um mega candle, um candle muito grande, em que para a gente não significa nada até o momento. O que significa para a gente é o que virá depois. Perceba que dentro desse candle grande, o mercado configurou outros 3 candles menores, trazendo a ideia de que há a possível formação de um candle mãe, que é configurado quando o mercado rompe uma determinada região e está em busca do pullback. Ou seja, nós temos aqui uma região de resistência, no qual o mercado acabou rompendo aquela região com um candle bem esticado, e os próximos candles apresentarão pouco corpo, buscando realizar o pullback naquela região rompida. Porém, muitas vezes, o mercado vai romper essa região de resistência para buscar a base ou o fechamento do imbalance daquele candle mãe. Então o mercado vai fazer o quê? Vai buscar a base para depois disso o mercado impulsionar novamente. E aqui eu sinalizei para a turma que o mercado fez aqui um candle mãe, que é um candle grande, e candles menores trabalhando entre as suas extremidades. Sinalizei que quando o mercado buscasse exatamente essa faixa de preço da POC, que foi onde aconteceu a manipulação, a gente poderia comprar. O mercado cravou lindamente, compra exatamente no toque, no fechamento do imbalance do candle mãe para o final de 2 minutos corridos, favorecendo aí um belíssimo take, e o mercado respeitou nossa análise lindamente. E essa é uma dica muito interessante sobre candle mãe. Quando você observar a formação de um candle muito esticado rompendo uma determinada região, ao invés de você trabalhar no pullback ou no throwback, espere o mercado atingir a base daquele candle grande para que você possa trabalhar comprado ou vendido. Dessa maneira você tem uma taxa muito mais eficiente. Na sexta-feira, compartilhei essa visão para a turma no Euro-USD. O mercado realizou uma forte onda de impulso de baixa, no qual finalizou seu movimento e começou a corrigir. Nesse movimento corretivo, o mercado deu origem a um canal paralelo, um canal de correção, em busca de uma zona de oferta e Fibonacci. Quando o mercado buscasse essa região de confluência, nós poderíamos vender especulando a baixa do ativo. Euro-USD tempo gráfico de M5, o mercado realizou uma movimentação de alta e desceu com muita intensidade, rompendo aqui esses últimos fundos, praticando choque e sinalizando uma reversão de tendência. De acordo com essa onda de impulso, marcaremos a nossa zona de oferta, que será esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso, o candle das 4,25. Portanto, marque esse candle aqui por completo. Puxando a Fibonacci desse topo até o fundo, nós temos a 79% na confluência e nós podemos aqui marcar o nosso canal. Pode marcar em M5 mesmo. Desse fundo até o segundo fundo, posicionando aqui no primeiro topo, nós temos a confluência desta região de resistência. O mercado provavelmente vai deixar aqui um topo, vai descer brevemente, depois disso vai acontecer uma manipulação, cravando exatamente na nossa região de interesse, e após isso vai configurar uma estrutura de baixa. Refinando no tempo gráfico de M1, ficou desta maneira aqui, ó. Ficou dessa maneira. Então, quando o mercado buscar exatamente esta região, podemos vender especulando abaixo do ativo. Euro-USD tempo gráfico de M5. Inicialmente o mercado estava lateralizado, configurou aqui 2 topos e vários fundos nivelados, região de suporte e região de resistência. O mercado atinge a região de resistência pela segunda vez, desce brevemente, sobe com bastante intensidade rompendo aquela região e desce com muita agressividade manipulando aquela região de resistência. Após essa manipulação, o mercado começou a subir de uma forma corretiva em relação a essa pernada anterior. Ou seja, o mercado saindo desse topo até esse fundo teve um grande deslocamento e um curto espaço de tempo, demonstrando muita intensidade na sua estrutura. Após a finalização do impulso, o mercado começou a subir de uma forma fraca, demandando muito mais tempo para percorrer o mesmo movimento. Portanto, é um movimento corretivo. O mercado buscará uma zona de oferta para continuar essa movimentação de baixa. Dessa forma, compartilhei essa visão para a turma. De acordo com essa estrutura, podemos trabalhar com uma zona de oferta, e será esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso de baixa, o candle das 4,25. Então sinalize ele por completo. Fibonacci desse topo até esse fundo, nós tínhamos ali a 79% na confluência, jogando o volume de rente fixo. De acordo com essa troca de tendência, do início dessa movimentação de alta até o final da de baixa, nós temos a POC exatamente na confluência. Marcando o nosso canal, sinalizei que pode marcar em M5 mesmo, desse fundo até o segundo fundo, posicionando o primeiro topo,
nós temos aqui a formação do canal corretivo. E aqui tem um detalhe bem interessante que eu compartilhei para a turma também. E eu vou passar essa dica para vocês, que eu acho que vale acrescentar nessa análise aqui para vocês. Vamos lá. Eu analisei o seguinte. E o mercado, antes de buscar nossa região de oferta, Fibonacci, POC, ele vai deixar mais um topo nesta região de resistência. Por que disso? Porque nós sabemos que quando o mercado atinge uma região de resistência do canal corretivo, muitos passam a vender de forma antecipada. Muitos vendem no toque especulando abaixo do preço. E essas operações de venda geram muita liquidez acima dos topos. Até então, o mercado vai corrigir brevemente, manipular todo mundo que vendeu de forma antecipada, capturando essa liquidez gerada, atingir a zona de real interesse, para depois disso o mercado configurar a estrutura de baixa. E o mercado fez exatamente isso. Acompanhe no tempo gráfico de M1. Então perceba que em cima dessa região de resistência, o mercado tocou pela segunda vez e corrigiu brevemente, igual havia comentado. Entenda que todo mundo que vendeu de forma antecipada, eu digo em relação ao pessoal que opera no Forex, que opera de uma forma mais básica, eles venderão nesta região. Quem opera o B muitas vezes nem vai te influenciar nessa questão. Mas quando eu digo pessoa está vendendo de forma antecipada nesta região de resistência, é o pessoal do Forex. Porque você que opera no mercado de opções, você está operando o mercado replicado do Forex. Então o gráfico é o mesmo. Então todo mundo que vendeu nesta região de resistência lá no Forex, monta sua operação após uma rejeição, por exemplo, e sua loss vai estar aqui em cima, naquela região de resistência. E o seu stop loss vai acabar virando liquidez para que o mercado possa capturar futuramente. Então todo mundo que vendeu aqui no Forex especulando a baixa do ativo, até esse fundo, por exemplo, colocou seu stop loss aqui em cima. E como eu comentei, o mercado vai apresentar esse topo, descer brevemente, manipular todo mundo que vendeu de forma antecipada, cravando na região de interesse, para após isso o mercado configurar uma estrutura de baixa. O que o mercado fez? Exatamente isso. Foi lá, manipulou todo mundo que vendeu no Forex, cravou na nossa região de interesse, configurou aqui um padrão estilacadente, executa a venda na abertura dessa vela para o final da próxima. Lembrando que o meu operacional serve para OB, para Forex, para cripto da mesma maneira. Quando o mercado atingiu essa região de oferta Fibonacci e POC lá atrás, manipulando esta região de resistência, quando houve essa rejeição, vendi para 2 minutos corridos no mercado de opções binárias. Já no Forex, eu montei minha posição da mesma maneira. Após a rejeição, vendo na abertura desta vela, stop loss acima da oferta e meu alvo lá embaixo, na última mínima. Feito isso, nós temos aqui uma baita operação a ser realizada. Quando o mercado rejeitou, vendi o B e vendi no Forex. Forex pagou lindamente, a gente colocou nossa análise, derreteu buscando o nosso alvo. Por isso que é muito importante que você entenda sobre esses conceitos de manipulação. Todo mundo que vendeu aqui foi estopado, virou liquidez. O mercado captura, crava exatamente na região sinalizada e depois disso ele desce em busca do nosso alvo. E esse é o mais legal do nosso operacional. É uma vantagem que outros operacionais não têm. Por exemplo, você pode estar operando OB hoje e você deseja expandir o leque para outros mercados, Forex ou cripto. Você aprende esse operacional em OB, sabe operar de forma correta, o mercado reagiu numa zona de oferta, com Fibonacci, POC, manipulou uma determinada região, rejeitou, você vende para 2 minutos em OB. Rejeitou da mesma forma, você pode vender no Forex, surfando o movimento. A mesma ideia, a mesma rejeição, as mesmas confirmações que você está utilizando em OB, você vai utilizar no Forex. Por isso que é muito vantajoso você aprender o nosso operacional. Então anota tudo que eu ensinei nesse vídeo hoje e coloca em prática, tanto em OB, tanto no Forex, que você vai ver que o resultado vai aparecer. Então essa foi a conclusão da nossa semana de operações. 4 dias de take e 1 dia de 0 a 0 na quarta-feira. Espero que você tenha gostado e compreendido todas as análises desse vídeo. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e te espero no próximo episódio.